A teoria da imprevisão é um assunto avançado dentro do direito contratual, mas a minha função aqui é abordar assuntos complexos com uma linguagem mais simples, sempre trazendo exemplos para facilitar a compreensão do conteúdo. Júnior, prever o futuro em um contrato? Que papo doido é esse? Calma que vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, mas antes deixem um like no vídeo e fiquem comigo até o final. Primeiramente, precisamos entender o que significa a palavra imprevisão. Eu sei que muitos de vocês já sabem o significado dela, mas, segundo o dicionário, a palavra imprevisão significa ausência de previsão. O termo ausência de previsão vai facilitar bastante o entendimento de vocês logo à frente. Então, gravem isso na cabeça: ausência de previsão. Quando um contrato é elaborado, principalmente entre pessoas que não entendem de direito contratual, eles utilizam contratos baixados da internet, muitas vezes com cláusulas pré-elaboradas, não é mesmo? Nesses contratos, com essas cláusulas prontas, lá na parte de rescisão contratual, sempre vem uma cláusula que fala mais ou menos assim: este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer uma das partes, por livre e espontânea vontade, ou nos casos em que houver quebra de cláusula contratual. Esse tipo de cláusula com essa redação é muito comum. Porém, nesses casos, como as duas partes que estão elaborando este contrato não entendem nada de direito contratual, elas imaginam que esta cláusula terá validade de certa forma e que pelo simples fato de estarem assinando este contrato surgirá uma aliança divina, um pacto com os anjos do céu, e esses anjos irão evitar que qualquer coisa aconteça com essa relação contratual e nada de ruim vai acontecer. Obviamente, eu estou sendo irônico, estou fazendo uma brincadeira, né? Esse é o tipo de contrato que eu chamo de contrato AR, que é o contrato assina e reza. Eu vou explicar por que eu disse isso. Para nós que dominamos o direito contratual, nós sabemos que esse tipo de contrato, caso venha a sofrer qualquer conflito, qualquer problema durante a relação contratual e por qualquer motivo seja acionado no Poder Judiciário e pare na mesa de um juiz, na maioria das vezes esses contratos não irão gerar os efeitos que as partes estavam esperando, pois sabemos que determinadas cláusulas são nulas ou anuláveis em determinadas situações. E isso costuma acontecer exatamente pela ausência de previsão. Essas pessoas não observaram a teoria da imprevisão. Por esse motivo, essa cláusula ou este contrato que eles estavam acreditando que estava gerando efeitos, na verdade, poderá ser anulado exatamente por não observar a teoria da imprevisão. Ainda estão confusos? Calma que agora eu vou trazer um caso fictício e vocês vão conseguir compreender o que é essa ausência de previsão e como nós fazemos para observá-la durante uma relação contratual e ali na elaboração do contrato. Vamos nessa? Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção neste caso fictício. Olha só, suponhamos que o Marcos tenha contratado um pedreiro para construir uma casa em um terreno que fica em uma zona rural. Marcos e o pedreiro definiram um prazo de 6 meses para a construção dessa casa e também definiram os valores que seriam pagos para o pedreiro. Depois disso, eles assinaram um contrato para formalizar este acordo. No primeiro dia, o pedreiro levou todos os seus equipamentos de trabalho e resolveu deixá-los lá no lote mesmo. Para ele, seria muito mais fácil deixar todos os equipamentos lá no local de trabalho do que ter que ficar recolhendo eles todos os dias, levando, depois trazendo. Então, ele decidiu deixar todos os seus equipamentos de trabalho
lá nesse lote. Porém, em um certo dia, o pedreiro chegou até o lote para começar a trabalhar e percebeu que seus equipamentos tinham sido todos roubados. Muito indignado com a situação, o pedreiro procurou o Marcos para dizer para ele que não tinha como continuar os serviços, porque ele estava sem suas ferramentas de trabalho e ele também não tinha condições financeiras de comprar outros equipamentos para continuar com a obra. Já o Marcos retrucou. Falou para o pedreiro o seguinte: olha só, eu não tenho nada a ver com isso. Você se vire. Nós assinamos um contrato e você precisa entregar essa casa dentro do prazo estabelecido. Neste momento, o pedreiro, muito nervoso, disse o seguinte: você, Marcos, devia ter colocado um vigia lá na obra. Se você tivesse colocado um vigia, nada disso teria acontecido. Portanto, a culpa é sua pelos meus equipamentos terem sido roubados. Bom, eu acho que vocês já perceberam que isso acabou em conflito judicial. O Marcos acredita que a culpa é do pedreiro e que ele precisa se virar para cumprir o contrato. Já o pedreiro acredita que o Marcos devia ter colocado um vigia na obra. E aí eles levaram esse litígio para o poder judiciário. Bom, agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Independentemente de quem estava certo ou errado nessa história, vocês já devem ter percebido que houve uma ausência de previsão durante a negociação e a elaboração deste contrato. Vocês conseguiram perceber? Bom, vamos recapitular. Olha só. Se a construção estava sendo feita em uma zona rural, longe de patrulhamento policial e longe de outras pessoas, a probabilidade de ocorrer um roubo ali naquele local é muito grande. Logo, para evitar que isso acontecesse, eles deveriam ter definido durante a negociação quem seria o responsável pela segurança dos equipamentos do pedreiro. Não sei se vocês já fizeram obra na casa de vocês, ou se vocês já repararam, na casa do vizinho, na casa do amigo, na casa do parente, que sempre quando está havendo uma construção, os materiais de construção ficam ali na calçada ou ficam do lado de dentro do lote. E os equipamentos dos pedreiros também ficam ali, do lado de dentro do lote. E na maioria das vezes também é contratado um vigia para ficar ali, tomando conta desses materiais, pois são materiais caros. E nós sabemos que as pessoas, infelizmente, entram ali e roubam mesmo. Se vacilar, eles roubam. Então, é algo muito comum dentro dessa relação. Foi algo que eles deveriam ter previsto, eles deveriam ter observado. Perceberam agora que antes de elaborar um contrato, nós devemos fazer um exercício de futurologia? Nós temos que tentar adivinhar o futuro para que a gente consiga elaborar uma peça contratual que traga segurança, traga validade e eficácia jurídica para essa relação contratual. Esse exercício de futurologia serve para elencarmos os riscos e criarmos mecanismos legais para evitar ou minimizar os danos entre as partes. É exatamente por isso que eu digo, devemos elaborar os contratos tentando prever o futuro. Precisamos compreender cada situação para elaborarmos um contrato que esteja de acordo com a teoria da imprevisão, sempre observando e respeitando os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. Sempre que eu elaboro um contrato, eu faço uma entrevista com cada uma das partes, pois assim eu consigo compreender quais são os riscos, quais são as atividades, quais são as funções, o que será feito, como será feito, e a partir dessa entrevista, desses dados, eu consigo imaginar e consigo visualizar essa relação contratual e consigo elaborar cláusulas a fim de protegê-las e evitar que certas coisas aconteçam no futuro. Essa análise é feita durante a fase do formulário
prévio, é o documento que antecede o contrato final. E no meu curso Descomplicando os Contratos, eu ensino para vocês como elaborar este formulário prévio, quais são as perguntas-chaves, quais são as questões que devem ser abordadas nestes formulários. Além disso, todos os contratos que foram elaborados para este curso foram elaborados observando a teoria da imprevisão. Durante o curso de prática, vocês terão essa imersão nestes casos fictícios e vão conseguir compreender como que a gente monta determinada cláusula observando a teoria da imprevisão. O link do curso vai estar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Para finalizar, como eu sempre digo, o contrato não evita que os problemas aconteçam. Porém, se o contrato for bem redigido, principalmente observando a teoria da imprevisão, ele minimizará os prejuízos sofridos entre as partes. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Agora eu vou deixar este vídeo aqui para vocês assistirem. Neste vídeo eu explico como trabalhar legalmente com contratos. Dá um confere lá que ficou bem legal.